utilizado dessa ferramenta, né? Então, eu tive algumas dificuldades com os alunos de acessarem diretamente o meu Senai, né? Então, eu fiz a sugestão que eles instalassem o Google Classroom nos seus smartphones, porque o acesso ao Google Classroom pode ser feito tanto pelo meu Senai, a partir da plataforma do meu Senai, como diretamente pelo Google Classroom. A única coisa é que o docente precisa usar as credenciais que foram passadas pela coordenação. Então, eu não vou acessar pelo meu Senai, tá? Eu vou acessar diretamente aqui pelo link do Classroom. E quais são as estratégias que eu estou utilizando para poder dinamizar o meu trabalho e que estão dando certo, né? Eu escolhi, na verdade, fazer as atividades diariamente com os alunos, né? Dar aula todo dia, para que se criasse a rotina diária. E todo o material que eu produzo para os alunos, eu posto aqui no mural da turma. Então, quando a gente entra no Google Classroom, na sala de aula, eu tenho aqui todas as minhas turmas, né? Então, eu estou com a turma de Fundamentos da Tecnologia da Informação, eu e Johnny. Então, todas as minhas atividades, todos os meus materiais de curso, eu posto aqui no mural. Então, por exemplo, no dia 2, né, eu postei o PDF relativo à aula que eu ministrei, né, e postei a videoaula que foi gravada com os alunos para eles terem também uma memória do que foi dito, além do PDF. Johnny compartilhou comigo o livro que tinha lá na nossa biblioteca, então postei aqui para os alunos também. Vídeos do YouTube, por exemplo, dá para a gente postar aqui também. Por exemplo, eu postei logo no começo, na primeira semana, no dia 26, eu postei um vídeo sobre o assunto que eu estava trabalhando com eles. E aí, facilita a postagem desse material aqui, porque você já cria automaticamente a evidência e você centraliza todos os seus materiais aqui no mural. Então, se eu quiser criar uma nova postagem, basta clicar aqui nesse primeiro card, onde eu tenho escrito compartilhe algo com a sua turma. Então eu vou clicar, vou escrever alguma mensagem para eles e eu vou poder adicionar um link do Google Drive ou um link qualquer da internet. Eu posso fazer o upload de um arquivo do meu computador, posso postar um vídeo do YouTube, bem mais fácil. E, como eu disse, para nós docentes, nós temos duas vantagens. A criação das evidências, porque fica salvo no Classroom, né? Essa evidência já fica criada. E, além disso, eu consigo dinamizar o processo com o aluno e diminuir o uso do WhatsApp. A gente sabe que, infelizmente, o WhatsApp não é um meio de comunicação oficial. A gente pode usar ele para troca de informações e para excepcionalidades, como um aluno que está tendo dificuldade de acesso ou algo do tipo, mas a partir do momento que a gente centraliza as ações no Classroom, a gente tem vantagem tanto para o docente como para o aluno. Então, essa que é a parte de atividades, como eu estou fazendo, e aí geralmente eu tiro o print da tela, né? Faço um printzinho da evidência e coloco lá na pastinha. Outra coisa que eu tenho usado e tem dado certo é com relação às atividades, né? Então, todas as atividades e avaliações eu estou fazendo aqui pelo Classroom. Primeiro porque ele permite que eu crie atividades pontuadas, né? E ele dinamiza a questão da importação de notas. Até essa semana eu estava auxiliando o Léo com relação a isso, mostrando a ele como funciona essa questão de você criar uma atividade e fazer a importação das notas. Então, eu posso usar esse botãozinho aqui, criar atividade. Então, eu tenho vários tipos de atividade. O ideal, se a gente for fazer uma atividade que ela não valha nada para o aluno, não tenha pontuação, nós podemos usar atividade simples, né? Eu vou clicar nela aqui para a gente dar uma olhada nela. Então, eu vou aqui marcar a quantidade de pontos que vale a atividade,
vou botar a data de entrega, eu posso criar um tópico. Então, eu escolhi separar as minhas atividades por tópicos. Né? Eu criei um novo tópico, esses 3 tópicos, e aí eu separo as minhas atividades por tópicos para facilitar depois eu achar aquela atividade e saber sobre o que ela foi feita. Nessa parte aqui, eu vou adicionar alguma coisa ou criar algo. Então, vamos supor, eu posso criar documentos do Google Form. Por exemplo, se o curso de edificações, por exemplo, ou o curso de administração, eu quero que o pessoal faça uma planilha. Então, eu posso criar uma planilha aqui e pedir para que cada um faça uma atividade dentro dessa planilha. Se eu quiser que eles façam uma resenha sobre algum tema, eu posso criar um documento de texto, ou posso utilizar um formulário também do Google Forms. Eu estou preferindo utilizar estes formulários, né? E quando eu crio esse formulário, ele já me leva diretamente para cá, onde eu posso criar as questões e pontuar essas questões. O mais interessante é que se a gente utilizar uma atividade que ela não tem pontuação, ou seja, ela é somente uma atividade, é interessante que você peça para o aluno, você criar um campo aqui para o aluno inserir o nome. Tá? Eu vou pegar um exemplo de uma atividade com ponto para a gente ver como é que eu faço para incluir os pontos nessa atividade, certo? Eu vou cancelar essa minha aqui que eu fiz e vou criar uma outra com teste, atividade com teste. Qual é a grande diferença da atividade para a atividade com teste? É que ele faz a importação de notas. Ou seja, para cada aluno que entra neste formulário, ele vai vincular o e-mail do aluno a um formulário. Eu consigo importar essas notas e devolver essas notas para o aluno. O mais importante é que quando a gente for fazer essa atividade com ponto, atividade com teste, eu boto aqui a quantidade de pontos que essa atividade vale, vamos supor 10 pontos, e verifique se realmente aqui está marcado a pontuação com notas, tá? Eu vou mostrar agora como é que a gente faz uma questão com marcando os itens de pontuação. Então, vou listar o enunciado, vou colocar 4 opções, vamos supor. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode perguntar. E aí, escrevi a questão. Beleza. Essa questão, atualmente, ela não vale nenhum ponto. Como é que eu faço para atribuir uma pontuação a essa questão? Eu vou escolher a opção chave de resposta. Ao clicar nela, eu vou escolher qual é a questão correta, ele vai marcar para mim, e eu vou botar quantos pontos vale essa questão. Qual é a desvantagem do Google Forms? Ele não trabalha com pontuação fracionada, ele só trabalha com pontuação inteira. Então essa foi uma dificuldade que eu encontrei. Como é que eu contornei essa atividade? Vamos supor, eu fiz uma atividade que valia 3 pontos. Então eu fiz ela ponderada. Se o aluno tirou 3, equivale a 10. E aí eu fiz uma escala de pontuação para eu poder jogar dentro daquilo que eu queria. Certo? Então, escolher a pontuação. É interessante a gente utilizar essa ferramenta aqui, adicionar o feedback de resposta. Porque como a gente está trabalhando sempre vinculando nossas atividades de exercício ou de avaliação ao SAEP, é interessante eu dizer para o aluno por que ele errou essa questão. Então eu posso dizer, a questão escolhida não foi a correta por conta disso, ou você errou, entendeu? E aí eu faço uma pequena descrição. Por que ele errou a questão? Também posso complementar a minha resposta caso ele acerte, certo? Então é interessante porque a gente começa já a vincular o aluno a esse tipo de mecânica de receber um feedback com resposta correta e incorreta. Ao final desse questionário,
O aluno vê quais foram as questões que ele acertou, ele vê, na verdade, quais foram as questões que ele errou. Ele não mostra as questões que ele acertou, ele mostra quais foram as que ele errou e mostra o feedback dessa resposta. Então, ao término disso, eu clico em concluir. Então, essa questão, ela vai ter uma chave de resposta, eu vou mexer a chave de resposta. Um minuto, Renato. Oi. Na hora que você coloca esse feedback de resposta, ele fica vinculado por questão ou é... Por questão. Desculpe, por resposta, ele por alternativa A, B, C, D, ou ele é pela questão inteira? Vamos lá, Samuel. Vamos supor que o aluno respondeu, eu vou concluir aqui, certo? Para a gente só ter uma noção. Vamos supor que o aluno respondeu a questão A. Ele respondeu A e enviou. Tá? O feedback é com relação a respostas incorretas. Ele não separa pela opção. Eu não tenho. Caso o aluno marque A, dê o seguinte feedback. Caso o aluno marque C, dê o seguinte feedback. Não, ele vai separar sempre incorretas e corretas. Então, se eu for fazer um feedback sobre as questões, sobre a marcação incorreta, eu tenho que basicamente falar sobre as três opções, ou falar algum texto que contextualize, dar alguma informação que contextualize por que ele marcou errado. Perfeito. Obrigado. Então, agora eu tenho aqui uma questão que vale 1 e que tem chave de resposta. Ele ficou marcadinho aqui para mim. A única coisa que eu vou fazer aqui é clicar em obrigatório, para tornar essa opção. O aluno ele não consegue enviar o questionário sem preencher as questões. Aí, eu vou pegar o exemplo de Léo. Ela perguntou: Renato, terminei o questionário, eu faço o quê? Eu clico em enviar? Não. Se você terminou o seu questionário, você vai só mudar o nome do teu questionário aqui em cima, tá? Vou só mudar o nome do questionário e vou fechar a aba. Por quê? No momento que eu for criar a atividade, ele automaticamente vai atualizar para mim aquele formulário que eu criei. Como a gente sabe que os alunos também estão fazendo atividades do SESI, qual foi a dinâmica que eu e Johnny criamos? Geralmente esse formulário a gente cria na parte da manhã ou da tarde, né? Ou antes da aula, depois da aula, e eu sempre crio essa atividade programada. Então eu vou botar um título aqui de teste, certo? E ao invés de clicar diretamente em criar a atividade, eu vou clicar nessa alça aqui, à direita, e eu vou programar o envio dessa atividade. Por quê? Eu posso fazer ela a qualquer momento e eu posso escolher a data e a hora que ela vai ser postada para o aluno. Então a gente está geralmente fazendo a postagem das atividades às 5 e recebendo até às 23h59. Então, vou programar aqui. Ela, para mim, aparece cinza, porque ela ficou programada para as 5. Ela não aparece para o aluno ainda. Ela só vai aparecer para o aluno quando der 5 horas. Então, facilita o nosso trabalho, porque a gente pode fazer a qualquer momento e postar depois, né? E também facilita a questão da gente poder fazer importação de notas, que aí eu vou pegar um exemplo aqui. Eu já tenho as notas importadas, mas vou reimportar, certo? Então, eu vou excluir essa atividade que eu criei, tá? Basta clicar aqui nesses 3 pontinhos. Aqui eu tenho sempre esses 3 pontinhos aqui que facilitam, que dão outras opções. Então, eu vou excluir essa minha atividade. Vamos supor, eu vou pegar aqui essa atividade do módulo 2. Eu fiz a atividade, beleza. Aqui eu tenho o quantitativo das atividades, então eu não tenho nenhuma para ser mais entregue, todas foram entregues. Eu tenho 3 alunos que ficaram sem nota, porque não realizaram a atividade. E tenho 12 alunos que realizaram a atividade. Então eu vou clicar aqui em ver atividade. No momento que eu entro aqui, ele na verdade vai trazer para você uma lista de alunos, aqui na área esquerda, com a pontuação dele, né? E enquanto ela estiver marcada com rascunho, é porque essa nota ainda não foi fechada. Como é que eu faço para agora importar uma nota?
Quando você faz uma atividade com teste, ele vincula, para cada aluno, ele vai vincular um formulário. Então, basta clicar em importar notas. No momento que eu faço isso, ele me pergunta se eu quero trazer as notas do formulário para dentro do Google Class. Basta clicar em importar. Que aí ele vai trazer para vocês as notas e vai lançar. Só que ela vai ficar aqui, essa aqui eu já finalizei. Ela vai ficar marcada como rascunho. Como é que eu faço para realmente fechar a nota? Eu tenho que devolver essa nota para o aluno. Então eu vou selecionar esses 3 alunos aqui, que ficaram com 0, por exemplo, e vou clicar em devolver. Aí, ó, as atividades não foram concluídas. Você quer realmente devolver? Quero. Devolver. Vou clicar em devolver de novo. E aí essas notas agora, elas ficam fechadas. Então, ela fica marcada como entrega. E não entrega. É claro que eu posso vir aqui e vamos supor, o aluno fez a segunda chamada dessa avaliação. Tirou 7, por exemplo. Ela fica salva como rascunho. Porque essa nota eu tenho que devolver para o aluno tomar ciência da nota que ele tirou. Essa nota aqui, enquanto eu não devolvo, ela não aparece para o aluno. O aluno fica como... Ele não fica sem nota, ele fica aguardando nota. No momento que eu devolvo a nota, o aluno consegue ver a nota dele. Eu acho que basicamente... Renato, só aproveitar. Com relação na planilha, vocês só apreciaram, alguns professores nos perguntaram durante a semana, tiveram essa dúvida. Nádia, eu preciso colocar, nas meninas, justificar todos os alunos que foram avaliados? Não, vocês só vão justificar lá na planilha justamente esses 3 alunos que não entregaram. E também quem ficou abaixo do rendimento esperado. Se ele ficou muito abaixo do rendimento que vocês estavam esperando, são os alunos que vocês vão colocar a observação na planilha. Vocês não precisam evidenciar aquele aluno que obteve o êxito, assim, a nota máxima, mas principalmente esses alunos que não entregaram, porque é daí que nós observamos o engajamento do aluno na turma e quem ficou abaixo do rendimento. Vai, Renato. Eu acho na verdade que sobre o Mundo Senai, sobre o Classroom, ele é uma plataforma muito intuitiva, né? Não é uma plataforma. A gente trabalha na verdade com uma plataforma muito mais complexa que é o SGE, mas o Classroom ele é muito mais intuitivo. Eu acho que dá para nós utilizarmos sim no nosso dia a dia. Na verdade, eu e Johnny, a gente está tendo menos trabalho porque a gente está usando ela. Então, o WhatsApp está servindo só para meio de informação. Vai ter aula hoje, exercício postado, né? Uma coisa que eu fiz com os alunos que ficaram em recuperação, né? Que eu tive alguns alunos que não fizeram nem a primeira nem a segunda etapa. Eu pedi para eles gravarem um vídeo e postarem no YouTube, né? Então, enquanto eu estava fazendo a reunião aqui, inclusive eu estava já fazendo a minha correção aqui com relação às notas, porque eu vou pegar aqui esse aluno, no caso do Melquisedeque, ele tinha ficado com uma pontuação um pouco baixa aqui na primeira nota. Então, a título de criação de evidência e a título de avaliação do aluno, a avaliação do aluno anterior dele estava que ele não tinha conseguido realizar a atividade proposta. Então eu atualizei a nota dele e já coloquei que ele realizou a atividade de recuperação com um vídeo no YouTube, já coloquei o link do YouTube. Então isso pra gente já cria também uma nova evidência de que foi feita uma outra atividade com o aluno, além da do Google Classroom. Deixa eu já aproveitar aqui, Renato. O que nós, da coordenação, estamos avaliando e depois a gente, só para não perder o foco dos pontos, volta essa pauta. Acompanhamento e orientação pedagógica. Nós estamos fazendo com cada professor e nós estamos observando aqui nessa planilha, só para lançar um pouquinho, Renato. Subir? Só para que eles vejam aqui. Não, onde tem atividade, tá vendo? Registro das atividades. Desça só um pouquinho, por favor. Pronto, pode deixar aqui.
O que nós estamos observando aqui? A gente está vinculando como padrão, como indicador padrão, a devolutiva desse aluno como sendo engajamento. Então, a gente está observando como está o engajamento da sua turma. Em que ponto? Vocês lançaram a primeira nota. Então, na primeira nota, e quando nós fizemos esse levantamento, foi na quinta-feira, foi na quarta que nós fizemos esse levantamento. Na quinta que nós tivemos a reunião, não foi, Renato? Foi na quinta? Foi na quinta. Não, foi na quinta. Aí, na quarta-feira, nós observamos que ele só tinha lançado a primeira nota, porque vai de acordo com o cronograma. Então, a gente não vai estar aqui com nenhum tipo de cobrança que não esteja de acordo com, assim, não esteja coerente. A gente não está aqui nós estamos aqui para alinhar os processos e apoiar vocês e nossos alunos. Então, o que nós observamos? Na quarta-feira, Renato tinha para receber na quinta, era na própria quarta-noite, eu não recordo bem agora. Mas, enfim, estava dentro do cronograma.